E eu queria saber, inclusive, como é que funciona uma oposição num país desses? Porque eu entendo, como você disse, ó, o Maduro ele fez eleições para dar aquele ar de democracia. Democracias são tão populares no mundo que o Putin gosta de fazer eleição na Rússia e ganhar o tempo todo, né? Mas é para dar um ar realmente de legitimidade. Só que como é que funciona a oposição nesse país? Porque alguns foram proibidos de concorrer, outros ele permite. Teve um líder agora da oposição, o Fred Superlano, que tem um vídeo dele rodando no Instagram dele sendo sequestrado. Logo depois do processo eleitoral, quando começou os protestos. Como é que fica o ambiente desses? É só para dar um ar de que tem realmente uma oposição meio permitida? O cara não é nem... não tem direita, vamos supor. Só um cara de esquerda um pouco mais suave? A oposição, como tudo, é totalmente controlada. Então, aquilo que a oposição faz é aquilo que o governo permite fazer. E por que é uma questão boa, né, que você fez? Por qual razão um regime como esse permite que haja uma oposição mesmo controlada? É porque controlar a oposição, como alguns regimes fizeram, como é o caso da Coreia do Norte hoje, por exemplo, que não existe, dá muito mais trabalho. E o custo, o ônus disso é muito maior. Ainda mais um país que produz petróleo e precisa vender esse ativo pelo mundo. Né? Então, é preferível dar menos trabalho, ter uma oposição controlada dessa forma, permitindo uma coisa ou outra, porque até o discurso do Maduro, e assim foi com Chaves, quando dá entrevista, uma coletiva para a imprensa internacional, ele diz, não, aqui é a democracia, aqui nós temos eleições, aqui nós temos oposição constituída, então tudo isso faz parte de um grande discurso, que no fundo é uma grande justificativa para esconder o óbvio, né? Eu andei vendo, por conta da nossa conversa, o convite que vocês me fizeram, várias entrevistas do Chávez, quando era vivo, e do Maduro. E principalmente entrevistas que eles concederam para a imprensa internacional. Então, um canal espanhol americano, tem uma entrevista do Maduro, uma entrevista até recente para uma jornalista da Folha de São Paulo, e o discurso é sempre o mesmo, Então o ataque aos Estados Unidos, tudo é uma grande conspiração dos Estados Unidos para poder ficar com as riquezas naturais, e aqui eu não estou desconsiderando os interesses econômicos que empresas americanas têm na região, a gente não pode ser ingênuo a esse ponto, só que quando você mistura coisas que efetivamente existem, como o interesse de empresas americanas no petróleo venezuelano, com um discurso político dizendo que por causa disso há uma tentativa dos Estados Unidos de controlar e derrubá-lo e dominar o país com apoio internacional, quando você coloca tudo isso, essa narrativa parece que faz sentido para quem, obviamente, apoia o regime. Então isso vira um discurso político muito, muito forte. Agora, não dá para acreditar. Não dá para acreditar no discurso do Maduro, não dá para acreditar no regime que existe, não dá para acreditar em eleição. E até quando a gente usa esses termos como eleição, como democracia, no fundo a gente já está entrando no jogo deles, porque a gente está usando termos que significam uma coisa em outros países e que lá tem um sentido completamente diferente. Você citou a ruína da União Soviética, né? Eu lembro de uma história muito interessante de como o imponderável às vezes acontece e acelera a ruína de um regime. Houve uma coletiva de imprensa na República Democrática Alemã, que era o lado socialista da Alemanha na época, e o representante do governo foi dar uma coletiva e ele está respondendo várias perguntas. Era uma coletiva à noite, estava todo mundo muito cansado, já havia um clima de ebulição muito grande na região toda, na Alemanha, na União Soviética, porque o regime já vinha ruindo, o regime já apresentava muitas fissuras, além da derrocada econômica e falta de dinheiro. E aí tem uma história que é contada pelo jornalista inglês Daniel Johnson, filho do grande historiador inglês Paul Johnson. Ele era correspondente, acho que do Telegraph, que é um jornal inglês, na Alemanha à época. E ele estava nessa coletiva. E teve um jornalista do lado dele que fez uma pergunta que o representante do governo não entendeu muito bem, e ele em seguida fez a pergunta a respeito do muro. Quando que vai abrir as portas? E o cara titubeou na resposta quando ia abrir, e ele, naquela pressão, falou assim, agora. Na hora que todo mundo ouviu isso, os jornalistas abandonaram a sala, correram para telefonar, mandar o telex para as redações, para avisar que o governo da República Democrática Alemã ia abrir o muro naquele momento. A notícia se espalhou, os alemães correram para as ruas, então aquela cena toda das pessoas indo para a rua foi em razão dessa malfadada coletiva de imprensa. Então você vê como que as coisas acontecem às vezes sem controle, né? E aí o Muro de Berlim caiu em 89, 2 anos depois caiu a União Soviética. Sim.
Exatamente. Talvez o muro de Berlim do Maduro tenha sido essa eleição. Que ele fez para desses ares de democracia, mas acabou que foi um baita tiro pela culatra, né? Essa coisa, quando você convoca uma eleição, mesmo controlada, você não tem controle das reações. Às vezes você tem controle específicos dentro do seu próprio país, mas você não tem um controle do todo. E hoje, do jeito que o mundo está ligado, conectado, você não tem controle da reação internacional. Então, muitas vezes, a reação internacional ela acaba sendo tão importante quanto essa reação interna. Agora, se vai acontecer ou não, cara, é difícil. É difícil uma mudança nesse sentido, da forma que o Chávez o Maduro controla. E ele ainda tem dinheiro, né? Então a parte de exaurir completamente os recursos, como era o caso da União Soviética, por exemplo, ainda não aconteceu com a Venezuela. Isso é um drama, né? Não os recursos dele, né? A Venezuela claro. Hoje, 90% da população vive na pobreza. Mas eu ia falar isso, explicar para as pessoas que antigamente a Venezuela era um país muito rico, porque foi ainda é exportador de petróleo. A Venezuela é dona da maior reserva de petróleo do mundo. Então, em termos de reserva, ela tem uma maior do que a da Arábia Saudita, por exemplo. Só que para explorar petróleo tem que ter investimento. Sim. E aí você foi tendo um sucateamento da indústria, porque ela é totalmente estatal, né? PDVSA, que é a empresa. Mas se você volta no tempo, 1950, a América Latina é cheia de histórias assim, né? A Argentina era riquíssima, conseguiu ser um país que empobreceu. A Venezuela, na década de 50, era o quarto maior PIB per capita do planeta. E quando o Chávez ele ascendeu ao poder, ele tentou dar um golpe militar, foi mal sucedido. Aí depois ele conseguiu, pela via da eleição, realmente ser eleito. E aí o pessoal tinha muito medo dele. Ele falou, não, primeiro que eu não sou socialista, não vou fazer isso, não sei o quê. E o pessoal falava, não tem como a gente virar Cuba, que era o medo de muita gente, porque a gente tem muito petróleo. E o petróleo continua lá. Só que a população da Venezuela ficou mais pobre do que a cubana, mesmo tendo toda essa reserva de petróleo. O que quer dizer que quando não é bem administrado, não tem eles não investem lá nas coisas, dá ruim do mesmo jeito. Não, pô, eu lembro quando o Maduro ele criou uma corretora de criptomoedas na Venezuela. Para o pessoal poder... Estatal, lógico, né? Para o pessoal poder comprar Bitcoin. Sabe o que ele fez um tempo depois? Nacionalizou o Bitcoin e trocou por uma cripto chamada... Era Petros, né? O nome? Que era lastreada em barris de petróleo. Entendeu? Ele pegou o que era bom e deu o que era ruim para os... Como é que você vai ter um sócio que o governo, no final, é seu sócio? Quando o governo aqui no Brasil fala, vou tributar as empresas em 20%, ele é sócio em 20%. É o que ele está fazendo no final das contas. Só que é um sócio sem risco, né? Porque quebrou, a culpa é sua, se vira aí, deu lucro. Aliás, nem precisa dar lucro, porque ele pode tributar sobre a receita. Ele vai lá e pega uma parte. E por que vários grandes negócios surgem nos Estados Unidos? Porque lá tem segurança jurídica, você tem certeza de propriedade privada, você não vai ver a regra mudando da noite para o dia, mesmo com revezamento de poder. Isso não costuma acontecer. Na Venezuela, embora seja o mesmo cara no poder há 11 anos, talvez por mais tempo, não sabemos o desfecho do que está acontecendo lá, a regra pode mudar a qualquer momento. Ele acordou de ovo virado, ele vai lá e muda a regra. Sim, e aí depois desse sucateamento, né, do aparelho lá de tirar o petróleo e tudo mais da indústria, acabou que o próprio país foi ficando na pobreza, que era um país muito rico. A gente gosta muito de contar a história de quando a gente morou lá em Boa Vista. Verdade. E foi... Qual foi o ano? A gente morou em 2017 em Boa Vista. Em 2017, ou seja, faz tempo pra caramba, mas naquela época, era a época que o negócio tava ficando ruim de verdade na Venezuela. Tá começando a azedar. E as pessoas que moravam lá em Boa Vista sempre falaram, nossa, era muito bom ir, né, pra Venezuela, ver, eles têm praias lindíssimas. Um parênteses, né? Era muito bom como turista, porque o dinheiro valia muito. Sim, valia muito e tudo mais, e agora tava cada vez mais perigoso, e na época que a gente morou lá, foi a época que o povo tava começando a sair da Venezuela, porque era tanta pobreza que não tinha, tipo, médico, engenheiro, ninguém tinha mais emprego, e as pessoas estavam literalmente fugindo do país. A gente fazia aula de tênis lá em Boa Vista, e aí teve um venezuelano que começou a ir lá pra pegar a bolinha, né? Devolver mais rápido pra gente. Aí ele falou, cara, ganhar uns trocados. Ganhar algum dinheiro, porque ele falou, não dá mais pra viver na Venezuela. E era o começo de um movimento mais forte de imigração que estava acontecendo. Depois desse movimento ele ficou gigantesco. E eu não lembro agora os números exatos, mas quando a gente morava em Boa Vista é capital de Roraima. Você abre o Atlas do Brasil, é aquele estado mais ao norte ali.
que parece uma cabeça de cachorro, faz fronteira com a Venezuela. E tinha uns 500 mil habitantes naquela época em Roraima, metade disso na capital. E depois você tinha uma série de pequenas cidades, era 25 mil habitantes, 20 mil habitantes. Teve uma cidade, se eu não me engano era Pacaraima, onde o número de refugiados chegando ficou tão grande que quase que suplantou a população da própria cidade. E aí você imagina, né? A cena, você é um pai de família, tem lá a sua esposa, uma filha, e aí de repente você abre a porta, tem 20 homens na sua frente esfomeados pedindo água e comida. Você fala, caramba, eu tenho que ajudar porque afinal é humanitário, mas são 20 caras, e como é que vai fazer se quiserem roubar tudo aqui? Porque o cara tá em estado selvagem quase, né? Saiu sem nada, passando fome, de um regime que matou parentes, caçou gente. Então é uma tragédia terrível, terrível. Quando a gente discute, foi bom vocês terem tocado nesse assunto, porque quando a gente discute o problema político, às vezes essa dimensão, que no fundo é a mais importante do drama humano, ela fica um pouco escondida, né? A gente está falando que é regime autoritário, controle da oposição e tudo mais, mas o principal problema na Venezuela é a forma como as pessoas já estão vivendo desde que o Chávez ascendeu ao poder. Teve ali um momento inicial do governo que havia uma grande expectativa, porque, enfim, começou a gastar e usar o dinheiro do petróleo e tudo mais, e repetindo o mesmo problema que tinha acontecido nessa época dos anos 70, em que a Venezuela desponta como um país rico, próspero e tudo mais. Uma má política econômica completamente voltada ao petróleo, exploração de petróleo, então você acaba desincentivando todos os outros segmentos econômicos de produzir, inclusive o setor de alimentos, e começa a se endividar. Né? Então, todo esse período que atualmente, quando se fala em Venezuela, nessa década aqui dos anos 70 e tal, foi uma época muito próspera, muitos turistas de outros países ficavam encantados quando iam para a Venezuela. Naquele momento foi tudo artificial, porque os caras construíram uma bomba que explodiu depois no colo dos próprios venezuelanos e que vai explicar todas as condições econômicas, políticas e também sociais ruins que explicam a ascensão do Chávez depois. Aí o Chávez, quando assume o poder, ele vai repetir a fórmula de concentrar basicamente tudo no petróleo e gastar por conta, e endividar o país, e com todo o drama que é provocado dentro da população. Então você tem uma crise humanitária terrível já há muito tempo, tem uma crise social, política e econômica, que quem continua sofrendo todas as consequências e, além disso, quem está na política ainda corre o risco de ser preso, torturado e morto. E tem as pessoas que decidem fugir. Né? Aí acontece essa coisa do Brasil. Quer dizer, o país que recebe os refugiados de forma imediata sofre as consequências daquilo. Aí você tem a questão humanitária versus a questão, cara, o que eu vou fazer a partir de agora? Uhum. É muito difícil, cara. É muito complicado. Todos os venezuelanos com quem eu conversei, já refugiados aqui no Brasil, começavam a contar as histórias, é tudo muito dramático. Né? Eu sei que não é o tema nosso, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para o Brasil, a nossa situação é tão dramática que, como a gente não tem um problema tão grave, pelo menos ainda, como o da Venezuela, do ponto de vista político, a gente meio que se acostuma, né, com as coisas que acontecem. Então, a quantidade de gente no Brasil hoje que tem problema de alimentação, quer dizer, não tem comida da forma adequada, o tanto de gente sem saneamento básico, quer dizer, vivendo em lugar de esgoto a céu aberto. Aí tem uma outra ponta, a criminalidade, quer dizer, se mata mais no Brasil sem guerra do que em países que estão em guerra há muitos anos. É muito... Quando a gente começa a olhar, cara, os detalhes assim, do nosso próprio país, é um negócio muito, muito complicado, cara. E aí, um país com toda essa complicação ainda recebe imigrante. Pois é. É muito difícil, cara. É muito triste. E nós não somos nem aquele que mais recebe, porque tem a barreira linguística, né? Somos, na América Latina, o único país que não fala espanhol. Uhum. Então, o pessoal prefere ir para uma Colômbia, prefere ir para outros países, né? O pessoal até ficava brincando que o cara que saiu da Venezuela foi para a Argentina se deu mal, né? Porque saiu de um país que estava em ruína, foi para outro que começou a piorar também, de maneira muito rápida. Talvez a gente veja alguma mudança agora com uma gestão diferente aí por parte do Milei. Na verdade, já está mudando, mas é um custo muito grande para você consertar um país depois de anos e anos de destruição.